acontece. E aí hoje até a Joana de Assis do GE trouxe a informação que o Oscar não lembra do que aconteceu. Ele não lembra desse episódio dele, assim, desmaiando, ele tem alguns flashes, né, mas ele não lembra exatamente disso. Pensando nisso, então, o Leandro Costa, que é um médico especializado aqui, então, ele nos enviou um vídeo onde ele explica um pouco esse cenário que aconteceu com o Oscar, para a gente ouvir, né, de alguém que é especialista no tema. Boa noite. É muito importante lembrar que quando você tem um teste de ergometria, há complicações que podem acontecer durante a realização do exame. E essas complicações, é claro, que tem que ser julgadas pelo médico que está do lado do paciente para poder entender qual que é a magnitude, o como ela aconteceu, em que cenário ela aconteceu e, de fato, qual que é o impacto prognóstico dela. Então, informações realmente devem ser muito precisas para que a avaliação seja feita de forma adequada da mesma forma. E o segundo, a questão em relação a permitir o indivíduo voltar ou não à prática de atividade física esportiva, isso também é um capítulo à parte, é um quesito bastante complexo, no qual você vai julgar as doenças de base do indivíduo, qual foi a alteração que foi detectada no teste diagnóstico. Se essas duas combinações de fato levam a alguma possibilidade de ter algum evento grave durante a prática de exercício. E além de tudo isso, toda vez que você pensa em descontinuação, é algo bastante complexo, no qual tem que ser levado em conta a vontade do jogador, a questão da família, o entendimento dele em relação a toda a questão da parte profissional. Então, assim, realmente é um contexto bastante amplo, bastante complexo, que tem bastante literatura já disponível e que tem que ser julgado caso a caso com informações precisas. Então, claro, quando você tem uma generalização e informações que vêm, obviamente, incompletas, é muito complicado da parte médica poder traçar algum tipo de direcionamento objetivo sobre o que foi apresentado. Boa noite e um prazer aqui contribuir com o canal. É isso, perfeito. Leandro, então, que nos enviou esse vídeo, te agradeço, Leandro, pela sua participação. Ele é médico cardiologista do Hospital Oswaldo Cruz, também um hospital muito conhecido aqui de São Paulo, né? E explica um pouco o cenário do Oscar. Cara, de novo, não é a nossa também aqui, cara, pretensão trazer o diagnóstico preciso do que aconteceu, tudo mais. Isso vai ser divulgado posteriormente, mas interessante, né? Até mandando boa noite ao chat também já participando, como disse nosso Paulo Nobre, que está sempre conosco, falou, né, que é interessante a fala do médico para nós que somos leigos, entre aspas, né? É importante entender os cenários, né? Ele não estava envolvido nesse caso, obviamente é muito difícil ter acesso aos detalhes, mas fica então só uma explicação do que pode ter causado então esse desmaio do Oscar, e aí em breve a gente vai ter maiores informações. A gente vai desejar melhoras ao atleta, né, Felipão? Pai de família, o Oscar, né? O cara que é extremamente correto nas suas ações com o clube, né? Você pode questionar a parte do futebol, pode questionar o custo-benefício e tal. Eu acho que nesse momento não dá para questionar esse tipo de coisa, né? Você tem que pensar na parte da saúde. Mas o Oscar, então, que tem uma pronta recuperação, Felipão. Primeiro, parabenizar você, Gab, por ter pegado um vídeo. Acho que é muito importante isso que o Paulo Nobre falou, que é importante para passar não só para a gente, como jornalista, mas também para o público, a situação e também uma visão de um profissional do caso. E, cara, a gente falou bastante sobre isso ontem. Não sei se foi apenas para mim que teve uma oscilação do nosso Felipe. Já já ele volta conosco. Então, boa, tá de volta. Pode falar, Fê. Voltei. Só deu uma escorregadinha aqui a internet, mas só para só para a gente fechar esse assunto, acho que é muito importante isso que você trouxe e tudo mais. E, cara, falei muito sobre isso na live do Paulistão. Eu acho que as críticas ao Oscar dentro de campo são justas e todo mundo tem a sua visão, todo mundo tem a sua opinião. Mas nesse momento não é o momento de você julgá-lo. Não é o momento de você falar, porra, o Oscar precisa pensar primeiro no clube. Não. Acho que questão financeira, questão de campo e bola, da sua opinião, do que você acha que de fato vem acontecendo do Oscar, de como foi essa passagem do Oscar, isso fica para depois, isso fica em segundo plano. Agora, o primeiro plano, o foco, tem que ser na vida do ser humano. É um ser humano, é uma vida, é um pai de família, como você falou. É um cara que, cara, o meu trabalho, o seu trabalho é vir aqui na Arquibancada Tricolor, falar as nossas opiniões, conduzir as nossas lives. O trabalho do cara é esse, é jogar futebol, e ele tá sendo impedido por um problema seríssimo. Então, cara,
tem muitas coisas que vêm antes da nossa opinião sobre o campo e bola. Você pode achar A, eu posso achar B, o Gabriel pode achar C. Só que eu acho que esse não é o momento da gente criticar, por exemplo, o Oscar pelo que ele fez em 2025. É o momento da gente pensar realmente no ser humano, ele estar apto a viver com tranquilidade, sem nenhuma sequela. Acho que esse é a primeira preocupação, é a coisa que a gente tem que pensar muito antes de, vai renovar, vai ficar no São Paulo, será que ele vai devolver o dinheiro? Gente, isso é papo para o futuro. Hoje a gente tem que pensar no cara tá bem, nele se recuperar e voltar 100% saudável, Gabi.